Bem, começando pela identificação, certo? É um paciente de sexo masculino, 51 anos, certo? Pardo. Ele é evangélico, casado, está desempregado atualmente, mas trabalhava antes na indústria, certo? Carga e peso. E ele é natural e procedente aqui de Fortaleza, tem ensino médio completo. A queixa principal dele, que eu vou falar, foi a queixa principal que fez com que ele procurasse atendimento médico pela primeira vez, apesar de não ser a queixa que o fez ser internado, certo? E a queixa principal dele era uma dor no peito. Como era então essa dor, né? Essa dor começou em junho deste ano, 2016. Ele relatou que ele fazia caminhadas esporádicas do caminho de casa para o trabalho, certo? E essa era uma caminhada que ele fazia usualmente. Ele começou a perceber que, com essa caminhada usual, ele se cansava. Ele não conseguia concluir a caminhada sem sentir uma dor no peito associada a uma falta de ar. Então, ele fazia pequenas pausas para concluir a caminhada. Isso foi progredindo, certo, ao longo de um mês, e essa dispneia associada com essa dor precordial chegou a um ponto que ele não conseguia mais concluir a caminhada. Ele sentia uma dor extremamente forte, muito intensa, e que não durava, que não cessava mais quando ele descansava, persistia mesmo com o repouso. E foi então que ele procurou atendimento médico, com uma dor precordial bem mais intensa do que a que ele sentia, associada à dispneia, sudorese, ele ficou nauseado e ele procurou então atendimento médico. Na UPA, fizeram um eletro. Ele disse que o eletro foi normal. Não, a gente não tem esse eletro. E deram dipirona e pediram para ele voltar para casa, certo? Ele voltou para casa, mas no mesmo dia, na mesma noite, ele disse que voltou a sentir de novo o que ele tinha sentido. Então, ele voltou na UPA. Está relatando tudo isso aqui, certo? Então, ele voltou, procurou atendimento na UPA. E aí, então, foi realizado um novo eletro. E aí, mostrou uma alteração. E aí, por conta dessa alteração, ele foi transferido para o hospital de Messejana, certo? Continuando sobre a história, né? Depois eu falo mais sobre o que ele estava sentindo. De história patológica, ele tinha hipertensão, foi diagnosticado na admissão do hospital que ele também tinha diabetes. Ele negou qualquer outro tipo de cirurgia prévia e ele tem uma história de uso de cocaína e de crack desde os 16 anos. Então, ele fala que durante o uso, ele observava que ele tinha crises convulsivas, ele chamava assim, mas ele não perdia consciência, não tinha nenhum sintoma motor, não tinha nenhum sintoma sensitivo, ele não perdia consciência, então eram crises convulsivas que a gente pode, de certa forma, interrogar, certo? E, de hábito, além do uso do crack e da cocaína, ele também era etilista, mas era etilista social, e era tabagista 20 março do ano, e parou a 10. E a psicossocial? Ele tem uma esposa, mora com ela, né, e tem essa questão de ser usuário de drogas. Ele usa até hoje. O único período em que ele ficou em abstinência foi durante um período que a empresa dele pagou um período de reabilitação. Ele passou um mês nessa clínica e aí só durante esse período ele conseguiu ficar em abstinência. Logo depois que ele saiu da clínica, ele voltou ao uso. Tanto que ele estava usando até um dia antes da internação. Certo? Uso sempre contínuo de cocaína, crack esporadicamente. E de familiar, ele tem uma mãe que faleceu aos 65 anos, problema no coração. Um pai que também faleceu aos 60 por infarto agudo miocárdio, foram 3. Tá? Ele tem uma história importante. Do exame físico, eu falei aqui do exame físico da admissão, mas da admissão ele só foi relatado que ele estava disforeico e estava com dispneia, certo? Nenhuma outra alteração do exame físico dele. Então ele chegou com aquele quadro de dor precordial importante associada à sudorese, essa dor tinha uma duração acima de 30 minutos, o sudorese, dispneia. Eu coloquei aqui um eletro que não é dele, era só para ilustrar o infarto que ele teve, que no caso foi um infarto de paredes inferiores, como a gente pode ver aqui em D2, D3 e AVF, a elevação do segmento ST, certo? Que foi um infarto com supra desse segmento. E depois disso, ele fez um cateterismo, mas ele tinha um eco. Que a gente não tinha CD nem fotos, então eu coloquei já aqui os dados do eco. Foi, de Messejana, certo? Que de alteração, tinha esse aumento das dimensões do ventrículo esquerdo, com hipocinesia de parede inferior, uma insuficiência mitral leve e uma fração de ejeção de 64%. Era só isso de alterado. E o cateterismo que ele fez na ocasião do infarto, né? Tem aqui o CD. Um cateterismo aqui, uma coronariografia.
em oblíquo anterior direita, a coluna está à direita do paciente. A gente vê descendente anterior vindo para cá, circunflexa vindo para cá. O tronco da coronária esquerda está aqui, o tronco parece normal. Circunflexa aqui fina. Parece ter lesão severa aqui, né? Aqui nas costas. Esse aqui é o que se chama de spider, do inglês aranha, né? Que é uma projeção para você ver bem a bifurcação do tronco da coronária esquerda. Então, saindo para cá, circunflexa, além daquela primeira lesão lá, tem outra lesão grave aqui, na emergência da circunflexa, e a descendente anterior saindo para cá, que parece ter lesão também proximal. Então aqui, aquela primeira lesão da circunflexa que a gente vê aqui com mais nitidez, uma lesão severa, uma estenose superior a 90%. É. Aparentemente a DA sem lesão, mas eu questiono se não tem uma lesão aqui nessa diagonal, sabe? Não, acho que não, né? Não, tem não. Pode passar. Mais uma vez a gente vê aqui descendente anterior. Um vaso bom, né? Sem aparentes lesões importantes, né? Pode passando. Ver se a gente consegue abrir melhor para ver aquela lesão da CX. Descendente anterior descendo, aqui a gente vê nos seus ramos septais, realmente tem uma diagonal grande, mas que também não tô visualizando lesão nessa diagonal, realmente. Tem uma outra segunda diagonal também sem lesão. Aquela lesão da CX, isso tá vendo aí? Pois é, também não. A gente viu melhor naquelas primeiras projeções. Vamos passar adiante. Aqui a coronária direita, né? A gente tá vendo um vaso que também parece não ter lesão, pelo menos na parte proximal, terço médio, distal, eu acho que ela está fechada aqui, né? Fechada distalmente, né? Mas é distal, né? Eu não sei se teria o que a gente pensar em abordar aqui, né? Pode passar. Ok, a gente observa, né, também a mesma coisa, realmente não tem lesão, só fechada distalmente. Uhum. Pode dar. Aqui. O que a gente vê é que parece que ela tem um fluxo meio lento, né? Pode ser que aqui realmente, agora eu não consigo visualizar direito. Você acha que tem stent aí? Não sei, não consigo. Agora ele passou um fio guia. Uhum. Esse cateterismo foi o da fase do infarto agudo, né? Certo, ok. Então, realmente, CD fechada distalmente, ele passou o fio guia, pode ir passando. Acho que pode ir passando até o final, para a gente ver como é que ficou o resultado final dessa angioplastia. Pois é, essas coisas todas não. Pode ir passando. Ok. Pula 2, ó, vai para esse aqui pra gente ver. Ela ainda tá, né, no procedimento. Pode ir passando.
ficou essa maravilha, né, doutor Ricardo? Pode ir passando. Mas aqui a gente vê realmente ó, que tem lesão. Aqui a gente consegue ver nitidamente ó, que no terço médio tem uma lesão, mas que talvez uma lesão de 50%, 60%, né? A lesão mais grave mesmo, talvez a responsável pelo infarto tenha sido pelo infarto com supra tenha sido aquela lesão distal da CD. Isso daria? Às vezes, dependendo do frame, você vê com uma lesão maior, né? Não sei. 60%, 70%, né? É aquela lesão meio borderline. Ok. Pode ir passando, passa para o último. De ver aí, né? Bom, mas o que a gente viu é que a angioplastia foi uma angioplastia primária, né? Feita para o ramo distal da CD, aparentemente com um resultado razoável, né? Sem bom. Como é que ele fez a angioplastia nesse? A gente não consegue ver. Eu vejo uma lesão muito parecida com a do princípio. Eu acho que não. Mas um paciente com lesões multiarteriais, né? Que chegou em vigência de um infarto agudo, que fez uma angioplastia primária para a coronária direita, né? Para o ramo VP da coronária direita. Isso, então ele teve o diagnóstico de infarto supra, né, de AC de parede inferior e uma doença arterial coronariana. O cateterismo foi feito para ele, a dupla antiagregação com a esclopidogrel, ele começou a usar torvastatina, carvedilol e captopril e metformina, certo? Isso foi em junho. Ele ficou de junho até outubro, ele disse que continuou sentindo angina, certo? Só que ele sentia a dor só quando fazia esforços mais intensos. Não teve mais nenhum sintoma do infarto em si, certo? Ele continuou o acompanhamento ambulatorial lá em Messejana, o médico pediu que ele retornasse numa consulta em outubro com um novo cateterismo, certo? E ele então fez o cateterismo agora em outubro. E aí durante a realização do cateterismo, logo após, ele teve uma crise convulsiva com aquelas características que já foram faladas, e ele foi dado glicose para ele e ele voltou da crise, certo? Então é bem interrogada a crise. E na admissão, né, ele fez um raio-x de tórax, que a gente pode observar aqui, né? Não está rotacionado, está com uma boa expiração. A gente observa só essas tramas vasculares, não tem aumento de área cardíaca, a gente não vê nenhum derrame, nenhum derrame pleural, certo? Raio-x normal. E o eletro dele, da admissão. A frequência, né? Ele tinha uma frequência de 64, certo? Olhando aqui, a gente pode ver que está entre 75 e 60. É um ritmo sinusal com onda P positiva em D1, D2 e negativo em AVR. Não tem nenhum alargamento de intervalo PR. QR também não está alargado, então a gente não vê nenhum tipo de bloqueio, né? E compatível com o que a gente viu do infarto de parede inferior, a gente tem onda Q patológica. Onda Q patológica em D3, AVF, né? Maior que um terço do R. E também a gente tem uma alteração da repolarização com a onda T em V5 e V6, dissociada do R, né? Invertida. Vou começar pelas imagens. Então, para o pessoal, os alunos que estão no primeiro dia aqui da cardiologia, quem são? Levanta o braço. Tá. Então, vocês já viram alguma imagem de ecocardiograma lá na aula que eu dei de doença valvar? Então, vamos repetir aqui os princípios básicos. Tem duas janelas que a gente costuma usar. Essa aqui é a janela paraesternal, transdutor está aqui, a câmara cardíaca mais anterior que é o VD, está mais próximo do transdutor, a câmara cardíaca mais distante é o átrio esquerdo, essa é a válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica aqui espessada, calcificada, aorta, septo interventricular e parede posterior. Pode passar. Aqui a medida do átrio esquerdo, 39 milímetros, é a medida normal. Pode passar. Pode passar. Aqui é o aspecto da válvula mitral ao modo M. Aqui a gente tem o eco em duas dimensões, o eco bidimensional, aqui o eco unidimensional ao modo M. Pode passar.
A partir do eco bidimensional, a gente passando essa linha tracejada, a gente obtém esse tipo de imagem aqui no modo M, onde a gente tem aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o septo interventricular e a parede posterior. Aqui em sístole quando se aproxima e em diástole quando se afasta. Então a medida do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo foi 58, a medida do diâmetro sistólico foi 35, a espessura do septo de 10 milímetros, espessura da parede posterior de 11 milímetros. Aqui, fração de encurtamento e fração de ejeção, que são medidas de contratilidade, que eu falei para vocês lá na aula. Então, a fração de encurtamento é diâmetro diastólico, 58, menos diâmetro sistólico, 35, dá 23, dividido por diâmetro diastólico, 58. Então, a fração de encurtamento, o valor normal deu 39%, o valor normal é acima de 30%. E a fração de ejeção é volume diastólico, volume diastólico, 165, menos volume sistólico, 52, dividido pelo volume diastólico, 165. Então, deu 68%, normal acima de 56%. Então, o ventrículo esquerdo está levemente dilatado, a contratilidade globalmente está preservada. Pode passar. Essa outra janela, mais importante, a janela apical, o transdutor fica encostado no ictus cordis, portanto, a câmara que está encostada no transdutor é o ventrículo esquerdo. E aqui nós temos a válvula mitral, o átrio esquerdo, átrio direito, tricúspide e VD. As câmaras esquerdas estão à direita e vice-versa, os átrios embaixo e os ventrículos em cima. Pode passar. Aqui é uma imagem de duas câmaras, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, pode passar. Estudo dos fluxos pelo sistema Doppler, o fluxo aórtico o fluxo se afasta do transdutor, portanto se inscreve para baixo da linha de base. Normal. Próximo. Fluxo mitral é o contrário. O fluxo se aproxima do transdutor, se inscreve para cima da linha de base. Nós temos aqui a onda E, a onda A. A onda A um pouquinho maior do que a onda E, dando uma relação de 0,94. Até 0,90 é normal. Pode passar. Isso aqui é o Doppler tissular. Ao invés de se analisar o Doppler do fluxo, se analisa o Doppler do tecido da válvula mitral. E a interpretação agora é de cabeça para baixo. Então fica a onda E e a onda A maior do que a onda E. Pode passar. Essa aqui é uma maneira de medir o volume do átrio esquerdo, que foi medido em 53 ml, mas depois precisa ver por metro quadrado quanto é que dá. Pode passar. Essa é outra maneira de se medir a fração de ejeção. Aquela lá era pelo método de cubo ou de pombo, e essa aqui é pelo método biplanar. Então deu um número parecido, deu 58% de fração de ejeção, mostrando que a contratilidade globalmente está preservada. Próximo. Tem um dinâmico aí? Então, estaticamente, a gente vê que a contratilidade está preservada porque a gente só vê a contratilidade global. Agora vamos ver a contratilidade segmentar. Átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula aórtica, aorta, septo interventricular e VD. Então, vemos aqui a parede inferior, talvez contrai menos do que quando a gente compara a contratilidade aqui da parede inferior, a gente observa que ela contrai menos do que o septo. Pode passar. Bom, ainda na janela paraesternal, quando a gente gira o transdutor, ao invés de ter um corte longitudinal do ventrículo esquerdo, a gente tem um corte transversal. Então, lembrando que o ventrículo direito está aqui em cima e o ventrículo esquerdo está aqui embaixo, que esse aqui é o septo interventricular. A gente divide o septo aqui em 3 porções. Septo inferior, médio, septo anterior, parede anterior, anterolateral, posterolateral, posterior-inferior e inferior. Então, de novo, aqui a gente vê a parede inferior contraindo menos do que as outras paredes. Pode passar. Pode passar. Vamos agora para a janela apical, corte de 4 câmaras, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, átrio direito, válvula ventrículo direito. Na contratilidade segmentar, nós observamos a mobilidade do septo,
da parede lateral e da região apical. A contratilidade está normal dessas regiões. Pode passar. Bom, aqui, ó. Coronariografia direita, né? Catéter pela artéria femoral direita, técnica de Judkins, né? Catéter no ósseo da coronária direita, né? Mostrando uma lesão distal, né? Um enchimento lento pelo ventricular posterior, tá? E pela descendente posterior, a ventricular posterior enchendo mais rápido, uma lesão que precede essas duas artérias, uma lesão severa, né? Mais pegando a VP do que a DP, tá? Pronto. Vamos ver lá. Aqui aparece bem, né? Eu estou vendo aqui a malha do stent aqui, ó. Aqui o stent, na verdade, a lesão é na borda final do stent. Se você olhar aqui, vou mostrar, está aqui o stent, isso aqui é a borda final, essa é a borda inicial do stent. Quando você vê, aparece logo após, tá vendo? Ó cá, tá bom? Pegando a VP, naquele filme anterior, essa artéria não sumiu, não sei se vocês lembram assim. Ele não, agora ele recanalizou. Bom, deu o resto. Agora o catéter está na coronária esquerda, né? A coluna está à esquerda, a oblíqua direita, né? Na oblíqua direita, o que vem para frente é a artéria descendente anterior, com os ramos septais, tá? E os ramos diagonais. E o que desce para a esquerda é a artéria circunflexa, tá? Com o ramo marginal. Tem duas lesões severas no ramo marginal, uma proximal, tá? E uma mais do terço médio. Vamos ver agora, vai abrir mais a DA. Aqui, artéria descendente anterior, primeiro ramo septal, septal, ramo diagonal, tá? Aparentemente não tem lesão crítica na DA, vamos ver. Talvez uma lesão de ósseo diagonal aqui muito severa, né? Aqui, ó, uma lesão severa no ósseo da diagonal, né? A primeira diagonal, porque a segunda diagonal você não vê lesão. Tem lesões mais discretas na DA, e isso aqui é a artéria circunflexa. Tá lá? Um vaso grande. Parece um vaso grande, olha lá. Ele desce, vai todo para a parede lateral. É pegando o ósseo, né? Aqui a coluna está à direita, a oblíqua esquerda. Na oblíqua esquerda, a coronária, a descendente anterior vai para a esquerda e a circunflexa vai para a direita, né? Então está aqui a artéria descendente anterior com os ramos septais. Aqui não estou dando para ver aquele ramo diagonal primeiro, porque é esse aqui, eu não consigo ver, né? É o que antecede, vamos ver. Vai em cima, né? Olha lá. Aqui é uma projeção chamada crânio caudal. Tronco da coronária esquerda tem um certo estreitamento na porção distal do tronco, né? Muito discreto. Tem aquela lesão da diagonal. Olha lá, dá para ver aqui também. E a artéria circunflexa tem uma lesão proximal e terço médio, né? Assim, mais terço médio nessa projeção. Na primeira marginal da CX. Ventriculografia esquerda, né, em oblíqua direita, né, onde você vê a porção basal, a porção inferior mais apical, o ápice do ventrículo esquerdo, a porção anterior, né, e em geral aqui você identifica posteriormente a parede lateral. Então, ventriculografia mostrando não tem insuficiência mitral, função sistólica, só hipocinesia basal inferior, tem uma contração menor da parede inferior, o resto normal. Fecha bem, função sistólica no global normal.
só para revisar o caso, é um paciente de 50 anos, hipertenso, diabético, usuário de droga, que teve um infarto com suprainferior em junho desse ano, colocou um stent em CD, ramo VP de CD, e evoluiu com reestenose intra-stent ao longo desses 5 meses, né? Depois de 5 meses mais ou menos, recateterizou e tem um CAT multiarterial, tem lesão de uma diagonal/diagonales, né? Grave, tem lesão de CX e de marginal de CX e tem uma reestenose intra-stent severa, né? E aí o Neyberg pediu para trazer esse caso, é um caso que ele está acompanhando na enfermaria, para avaliar a melhor opção terapêutica para esse paciente, visto que ele tem sintoma e tem um eletro que tem isquemia, né? A dúvida principal dele é quanto à possibilidade de uma angioplastia com stent farmacológico ou de revascularização cirúrgica. Então, estamos diante de um paciente, né, jovem, multiarterial, né, com múltiplas lesões coronarianas, com agravante, né, do uso da cocaína, né, com seus efeitos maléficos aí nas coronárias, com espasmo, com lesão endotelial. No entanto, ele continua tendo dor, tem várias lesões. Na minha opinião, eu acho que vai ficar difícil um stent de intervenção percutânea para ele, né, por conta de stent farmacológico, tem que ser aí no intra-stent, né, e não sei até que ponto seria viável. Eu acho que o mais viável para ele é uma revascularização cirúrgica, né, uma artéria torácica interna esquerda para essa diagonal, que é importante, e essa fenda para marginal CX e talvez para VP, DP ou VP, se for possível revascularizar também com essa fenda. Eu acho que é cirúrgico. Eu só queria fazer uma observação para Carol, porque quem vai na enfermaria. Quando o interno vier trazer o caso, sempre trazer o score de Syntax. Syntax, SYNTAX, foi um estudo feito para determinar qual procedimento era melhor em paciente triarterial e paciente com lesão de tronco da coronária esquerda. Revascularização percutânea ou revascularização cirúrgica. E o que o estudo demonstrou, no final das contas, a partir desse estudo se estabeleceu um score, Syntax, que se você tem esse score baixo, o paciente vai ter igual benefício se fizer vascularização percutânea ou cirúrgica. E se ele tiver um score de Syntax alto, nesse score de Syntax entra o tipo de lesão, o número de lesão, se a lesão é concêntrica ou excêntrica, se é calcificada, se é em pequenos ramos. Então, se o indivíduo tem um score alto, ele vai para a cirurgia, e scores intermediários deve ser discutido caso a caso. Então, até mais para fins didáticos, Carol, que não vai mudar muito a conduta da gente, né? Mas para fins didáticos era bom sempre trazer o score, né? Então, eu acho que é cirúrgico. Esse é um caso assim que... Bom, ele tem isquemia na parede lateral e teve um infarto na parede inferior, que tem já área de fibrose na parede inferior, né? E essa isquemia da parede lateral pode ser tanto dessa marginal da circunflexo como da artéria diagonal. E ele tem dor aos esforços, angina estável. De praxe, por que dessa discussão? Porque os trabalhos, quando você não inclui revascularização da descendente anterior, o tratamento clínico é igual à angioplastia, que é igual à cirurgia. Acho que a cirurgia é um pouco pior quando você avalia no longo prazo. Quer dizer, quando você pensa em revascularizar e você não tem grandes áreas isquêmicas, isso não é só porque é DA. Na verdade, DA, o que a gente supõe é que tem grandes áreas isquêmicas e o benefício da cirurgia ele se deve a 2 fatores fundamentais. 3. Disfunção ventricular, isquemia severa e sintoma importante. Se você não tiver nenhum dos 3, o benefício de qualquer tratamento cirúrgico é muito baixo. Em geral, o tratamento clínico vai melhor do que o tratamento cirúrgico nessas circunstâncias. Ou percutâneo também, porque o que se aplica à angioplastia praticamente se aplica à cirurgia.
com o acréscimo do tratamento da dor, que a angioplastia tem um benefício maior na questão do tratamento da dor quando você compara com o tratamento clínico em indivíduos muito sintomáticos. De forma geral, nós cardiologistas, baseado nesses estudos do passado, esses estudos são bem antigos, né? Não são só os atuais, né? O que embasou isso no começo foram 3 estudos que compararam o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, depois uma série deles comparando com angioplastia inicialmente sem stent farmacológico, depois com stent farmacológico, né? Mas essa dúvida persiste. Se você pegar o próprio Syntax, você vai ver que no tratamento cirúrgico ganha benefício no médio para longo prazo. Na fase inicial, o tratamento é igual. Então, o que a gente tem que ver é que esse é um doente que é jovem, é diabético, já tem uma reestenose de um stent. É um stent, eu não vi a dimensão, mas aquela artéria deve ter sido um stent menor do que 3, né? É um stent, não é curto, é numa bifurcação e é um stent com um diâmetro menor do que 3 milímetros. Até porque a coronária direita no distal é fininha, então ali deve ser entre 2,5 e 3, isso provoca uma incidência de reestenose muito maior. Quando você fala em stent não farmacológico, essa reestenose é ainda maior. Então, teria aqui 2 circunstâncias diferentes. Uma, retratar a coronária direita com stent farmacológico e a artéria circunflexa, né? A diagonal não dá para mexer, porque no ósseo pega a saída da coronária dessa lente anterior, ou você submeter a cirurgia revascularizando a diagonal, a circunflexa, a marginal da circunflexa e o ramo, acho que o ramo VP é maior, porque o ramo DP ficou fechado, né? O ramo VP da coronária direita. Então, na nossa realidade, eu acho que é cirúrgico também, né? Está meio fora dos padrões, mas se você olhar, esse doente tem múltiplas isquemias, né? Tem isquemia lateral, extensa, porque tem 2 artérias importantes, já teve infarto inferior, portanto, e nós não temos metodologia disponível para tratar a reestenose de stent em diabético no nosso meio. A gente dispõe de stent farmacológico, se não fosse isso, não estaria errado você redilatar a coronária direita com stent farmacológico, tratar a circunflexa e fazer uma prova isquêmica lá na frente. Se ele não tiver sintoma, esse é um outro aspecto. Quer dizer, não só isso, como a adesão, né? Assim, a droga, a adesão é muito pior, né? Do ponto de vista médico, é mais difícil você fazer acompanhamento de longo prazo, né? Eu acho que por isso tudo cabe a indicação de revascularização, né? Dessa realidade social nossa. Se não fosse isso, talvez você pudesse tentar revascularizar a coronária direita, dar um stent na CX e pesquisar a isquemia posteriormente, né? Já com uma placa estável, né? Mas na nossa realidade acho que está bem definido, né? Esse paciente foi de um parecer que a gente deu na geriatria. O seu Antônio, ele tem 81 anos e está na geriatria numa investigação de um quadro anêmico, uma anemia e oligoartrite a esclarecer. Ele já tem uma história patológica pregressa de hipertensão, já há 38 anos que ele trata, diz que trata adequadamente, obeso e nega etilismo, tabagismo, não tem história familiar de cardiopatia, não tem diabetes. E há mais ou menos um ano ele começou a apresentar um quadro de uma dor precordial em aperto, às vezes em queimação, que ele refere irradiar para membro superior esquerdo. Essa dor aparece em repouso, algumas vezes em atividade, mas disse que geralmente aparece no repouso, quando ele está quietinho. Essa dor vem, às vezes com sudorese, às vezes com náusea. Então, ele tem realmente uma história bem típica de uma angina instável, que já foi investigada.
Em agosto desse ano, ele fez um cateterismo, que é esse que eu vou mostrar agora. Os médicos assistentes dele decidiram, vou falar depois, né? Pelo cateterismo, decidiram fazer um tratamento conservador pela idade, pelo fato de a lesão ser limítrofe, e ele persistiu com esses episódios de angina instável, apesar de já estar em uso de losartana em dose máxima, monocordil em dose máxima, metoprolol em dose máxima e trimetazidina em dose máxima. Pela geriatria, é anemia. Esclareceu uma anemia com a oligoartrite. Está lá em investigação e, em paralelo, pediram para a gente avaliar. Continua tendo um episódio de angina. A anemia, a hemoglobina dele era 6,9 na chegada, ele foi transfundido uma vez só e foi para 8. Na verdade, ele foi transfundido uma vez, foi para 8. Aí foi transfundido de novo, foi para 9,3. E a gente... Em repouso. Em repouso, Mesmo com toda essa medicação. E eu fui avaliá-lo, ele estava com 1 semana de internação. Nesse período de 1 semana, ele tinha sentido a dor uma vez. Ele disse que é mais ou menos isso. 1 vez por semana aparece essa dor. Professor, o problema é que aqui o pessoal considera colonoscopia como um procedimento de risco. Então, eles dependem do nosso parecer para fazer até a colonoscopia, apesar da gente ter dito que não se enquadra, por mais que ele seja um paciente de alto risco, é um procedimento de baixo risco. Não se justifica não fazer, mas mesmo assim, mesmo com a hemoglobina já perto de 10, mesmo ele com a medicação otimizada, o pessoal não quer fazer, sem a gente escrever. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Coronariografia esquerda, né? Então o catéter está no ósseo da coronária esquerda. E que a gente é em oblíqua direita, tá? Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa e artéria descendente anterior, tá? Ok? Até aqui, a artéria descendente anterior tem lesões discretas proximais, assim como no ósseo dessa diagonal, também lesão discreta. Vamos ver outras projeções. Abriu mais, agora aqui é um pouco diferente. Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, ramo atrioventricular, ramo marginal, parece ter uma lesão de ósseo desse primeiro marginal, né? Tem lesão no tronco, tem bastante regularidade no tronco. Por essa imagem parece não importante, né? Vamos ver nas imagens posteriores. Ok. Então, lesão no ósseo da circunflexa, no ósseo da marginal, me parece significativo. Vamos ver outras projeções. A lesão no tronco. E só, vamos ver lá. Uma injeção. Aqui está numa dobra, né? Aqui você vê que a coluna está mais para a direita, é uma oblíqua esquerda. Cortando a oblíqua esquerda, desce a artéria descendente anterior para a esquerda, tá aqui, ó. Tá? Ok? Descendente anterior, ramo diagonal e os ramos septais, que não dá dando para ver. Parece uma lesão, quando você olha essa aqui, a impressão que dá é que tem uma lesão no tronco mais significativa, você olhando aqui, mas está numa dobra, né? Você tem que ver outra projeção para melhorar. A CX aqui eu não consigo analisar. Aqui sim uma projeção que a gente chama crânio caudal, em oblíqua esquerda. Aqui
coronária esquerda, tronco, artéria descendente anterior com os ramos diagonais, artéria circunflexa com os ramos marginais. Não dá para ver bem a lesão do ósseo como parecia ter no outro lá, né? Aqui a imagem não está lá essas coisas, né? Assim, mas não tem lesão no tronco significativa. Mas dá para ver que a porção final do tronco tem uma área aqui que você, se você prestar atenção, você vai ver que aqui é bem contrastado e aqui também. Quando você olha para essa região, tem uma área mais clara, acinzentada, chamada Resness, que faz supor que pode ter uma lesão significativa nessa região. Você vê que ele tem um certo esbranquiçamento da porção distal do tronco, e aí pegando um pouco o ósseo da circunflexa, né? Assim, ó, vê que tem um pouquinho de lesão do ósseo da circunflexa. Coronária direita normal, né? Injeção na coronária direita. Não tem lesão proximal, ela afina, ela afina normalmente, né? E não tem lesão significativa na coronária direita. Perfeito. Acho que esse CAT ele tem alguns problemas de imagem, né? De definição de lesão. Ele deve ter dado como lesão discreta no tronco. Você vê, a meu ver, a lesão do tronco, olha aqui, ó, ele envolve a saída da circunflexa, e aqui tem uma lesão desse ósseo, dessa primeira marginal. Esse é um doente que precisa passar ultrassom. Então, esse doente, obrigatoriamente, você, para definir, você tem duas estratégias aqui. Uma, fazer TC de coronária, você vê bem a placa, às vezes define melhor, e outra, passar um ultrassom. Até melhor ultrassom, tem indicação absoluta de ultrassom intracoronário. Ele tem dores recorrentes. Ele sempre tem dor, em torno de uma vez por semana ele tem dor. Aqui no hospital ele teve um episódio. Foi nessa hemoglobina de 8, antes de transfundir a segunda vez. E comigo. Tá em estudo. A gente vai liberar. Aí aqui eles escreveram com uma lesão do tronco de 40% no terço distal. Descendente anterior. Só ponte miocárdica. Primeira e segunda diagonal de pequena importância e sem lesão. Terceira diagonal de moderada importância e sem lesão. Circunflexa atinge o terço distal com a lesão de 40% ostial. A primeira marginal de moderada importância sem lesão, segunda marginal de pequena importância, coronária direita dominante com lesão de 30% no terço médio. E foi isso realmente que a gente tinha pensado, que o ideal era avaliar, fazer um ultrassom coronário para ver se justificaria. Mas pela dificuldade no SUS, a gente trouxe mais para ver se... ele tem um bom estado geral, ele é mais pra fortinho, passa o dia andando, lúcido, sabe contar a história dele, sabe, se orienta bem, tempo e espaço, faz coisinhas dele em casa. Ele é bem ativo. Pois é, quando a gente foi lá, ele estava com metoprolol 50 mg dia e estava com a frequência em torno de 65 a 70. A gente pediu para aumentar. Aí a gente aumentou e agora ele está com a frequência em torno de entre 55 e 60. Depois não. Depois que otimizamos a essa hemoglobina, deixar perto de 10 e aumentamos o beta-bloqueador, ele não referiu um novo episódio. Não, eu tô falando. Pois é. Eu tô falando assim, talvez suspender a aspirina antes da colonoscopia, porque já poderia fazer alguma, né, retirar de algum pólipo, de alguma coisa.
Hoje em dia, tem colonoscopista que faz só se tirar aspirina, mas saiu uma diretriz nova agora do pessoal da coloproctologia mostrando que você pode fazer em uso de aspirina, inclusive para ressecar os pólipos. Não tem risco de sangramento maior. Eu tenho lidado com as duas circunstâncias. Assim, quando eu não quero suspender a aspirina, eu mando para uma pessoa que manda não suspender. Quando o outro, eu mando para o outro. Então, mas assim, tem para todos os gostos. O fato é que assim, esse doente eu acho que veio com aspirina mesmo, porque o mais importante para mim não é nem ver se tem pólipo. Eu preciso ver se o doente tem neoplasia evidente, né? E aí a probabilidade maior é de neoplasia do tubo digestivo, se é hipomicro, né? Então é fazer colonoscopia para ver se tem isso. Se não tem, acho que aí tem que corrigir a anemia. E aí o Dr. Ricardo estava colocando aqui, se messejando tinha ultrassom intracoronário. A gente tem duas opções, né? Uma é fazer ultrassom intracoronário, definir melhor, a outra é mandar revascularizar. Né? Que são duas... eu tenho pouca dúvida que vai ter lá, mas didaticamente é interessante, porque se ele tiver angina só por essa CX, o tratamento é clínico, né? E ele melhorou com o tratamento clínico, corrigiu a anemia, então eu acho que valeria a pena. Que é a ressonância? Mas com que objetivo? O pessoal não sabe, aqui não tem o software, viu, Roberto? Tem problema de interpretação aqui, o pessoal não está treinado. Então, às vezes que a gente tentou, não ficou imagem boa, né? Aí, né, para fazer, nós estamos até hoje com aquele laudo da ressonância lá sem ter dado, tem clínica de pericardite constitutiva e o laudo da ressonância deu normal, mas evidentemente está errado. Então, aquele doente tem pericardite. Eu vi, tem pericardite constitutiva. Eu já pedi para o Ricardo ver, o Ricardo vai ver. Né? Mas assim, é porque é observador dependente, né? Então, vamos fazer, libera para colono. Libera. Exato. A gente fala com o Ronaldo fazer lá, né? E tem certeza que está tendo lá, né? Assim.